em média, se demora 10 anos para se realizar esse diagnóstico. Essas pacientes têm de 8 a 10 anos de evolução da doença. E a endometriose, ela é uma doença evolutiva. É diferente realizar o tratamento de uma paciente com 20 anos para uma paciente com 30 anos. Por quê? Meu nome é Dorival Gomide, eu sou cirurgião de endometriose há 18 anos e ao longo desse tempo ajudei mais de 10 mil mulheres a restabelecerem a qualidade de vida. E o objetivo desse canal é cada vez trazer mais informações para as pacientes, porque eu não tenho dúvida que dessa maneira eu vou conseguir ajudar muito mais mulheres, muito além do que as paredes do meu consultório. E eu quero falar para vocês o que é a endometriose. A endometriose nada mais é que a presença do tecido endometrial fora do útero. Então, vamos imaginar que esse daqui é o útero, aqui nós temos a vagina, as trompas e os ovários. A parede interna do útero, ela se chama endométrio. É o endométrio que cresce todo mês na expectativa da mulher engravidar. Quando a mulher engravida, esse endométrio descama, dando origem à menstruação. E o que é endometriose? É quando eu encontro esse endométrio fora do útero, fora da cavidade uterina. E tem várias teorias que tentam explicar a origem da endometriose. Poxa, como é que o endométrio consegue sair do útero? Como é que esse tecido estava ali dentro do útero e foi parar lá fora? A teoria mais difundida, a primeira teoria, coloca a culpa disso em quem? Que na verdade quase toda mulher que tem endometriose ouviu. Se você tem endometriose, tenho quase certeza que alguém já te falou isso. Que a origem dela vem da menstruação, porque teoricamente a menstruação nas pacientes que têm endometriose, ela é o contrário, ela é retrógrada. Então aquele tecido que em vez de descer por aqui, ele sai pelas trompas. Então esse tecido sairia pelas trompas e até por isso que se acredita que para a paciente que tem endometriose, todo mês que ela menstrua, teoricamente, essa endometriose pode aumentar. Essa é uma teoria bem antiga e cada vez menos a gente realmente acredita apenas nela. Por quê? Quando a gente para pensar, a gente sabe que quase toda mulher, não estou falando de quem tem endometriose, mas estou falando de todas as mulheres. Se a gente pudesse olhar a pelve dela, o que é a pelve? É a parte de baixo do abdômen. Eu vou encontrar endométrio ali. Em 95% das vezes. Só que na grande maioria das vezes, esse tecido não fica ali. O que acontece? Esse tecido acaba sendo absorvido. E a gente há de convir que a mulher menstrua muito mais ali pela vulva ao longo da vida dela do que propriamente pelas trompas. Então por que a gente não encontra tanta endometriose na vulva? A teoria que particularmente eu mais acredito fala que a verdadeira origem da endometriose ela é embriológica. Na verdade, que a endometriose tem a ver com o quê? Com a formação do útero. Porque o útero, a gente sabe que ele se forma a partir de um tecido que migra para formar esse útero. E nas mulheres que têm endometriose, essa teoria fala que sobram resquícios, fragmentos desse tecido que origina o útero. E eles ficam ali, quietinhos, ao longo de toda a infância. Por quê? Qual que é a história da mulher com endometriose? Quem é a mulher com endometriose? É aquela menina que quando começa a menstruar, lá nas primeiras menstruações, já tinha cólica, já tinha um fluxo aumentado. Quer dizer que ela menstruou a primeira vez, formaram-se os focos e doeu? Não, doeu logo de cara porque já estava ali. Aí aquela menina que muitas vezes tinha que tomar um analgésico para conseguir ir na aula, ou então que ligavam para a mãe dela buscá-la, porque olha, vem buscar aqui a sua filha, porque ela está com cólica, ela menstruou demais. Aquela menina que muitas vezes tinha que ir até o pronto-socorro. Só que muitas vezes essa paciente procura um auxílio médico, que na grande maioria das vezes essa dor é relativizada, porque, mãe, é normal, ela está se formando, ela é muito novinha. O que ela tem é um ovário policístico. E o que é feito para tratar isso? Hormônio anticoncepcional. E não é que o anticoncepcional é nosso inimigo, mas efetivamente o anticoncepcional não trata tanta doença. Aquela menina que começa com anticoncepcional até melhora da dor, mas não está resolvendo o problema. Por quê? A doença continua lá, crescendo. Aí fala assim, olha, a endometriose cresce silenciosamente. Será que isso é verdade? Porque mesmo com anticoncepcional, essa menina continua com um pouco de cólica, com um pouco de dor, principalmente na relação profunda. Só que na rotina ginecológica, quando ela reclama desses sintomas, na maioria das vezes, o que é feito para investigar isso? Aquele ultrassom transvaginal simples, que para a endometriose, ele ajuda muito pouco. Então o exame vem como?
normal. Tá vendo? Seu exame está normal, tenho certeza que você já ouviu isso. Tá tudo bem, isso é assim mesmo, é aquilo que eu falo. A doença não é silenciosa, ela é silenciada pelo quê? Por essa normalização da dor. Existe essa cultura de que a mulher é forte, ela aguenta a dor. Isso faz com que, em média, no Brasil, a gente demore de 8 a 10 anos para fazer esse diagnóstico. Porque quando é feito esse diagnóstico? Nessa história, a paciente começa a se acostumar com a dor, uma vez que toda vez que ela faz o exame vem normal. Ela já tem a cultura geralmente familiar, porque tem uma relação familiar de ter visto a mãe com cólica, ou então quando ela vai lá reclamar para a mãe da cólica, filha, tive cólica a vida inteira, fica tranquila. O dia que você engravidar, isso melhora. E a doença vai evoluindo. Em média, entre os 28 e 30 anos. Porque é nessa idade que geralmente a gente acaba fazendo esse diagnóstico. E é aquilo que eu falo. Na hora que ela para com o anticoncepcional para tentar engravidar, duas coisas acontecem. Primeiro, a dor piora. Segundo, 40% das mulheres que têm endometriose não conseguem engravidar espontaneamente. 40% dessas pacientes vão precisar do quê? De um auxílio médico para conseguir ter uma gestação. Às vezes uma cirurgia e às vezes, em casos avançados, de uma fertilização. Bom, em média, se demora 10 anos para se realizar esse diagnóstico. Essas pacientes têm de 8 a 10 anos de evolução da doença. E a endometriose, ela é uma doença evolutiva. É diferente realizar o tratamento de uma paciente com 20 anos para uma paciente com 30 anos. Por quê? A gente pode ter o comprometimento de outros órgãos, a gente tem que lembrar que ali em volta do útero a gente tem intestino, bexiga, e a evolução da doença pode comprometer esses órgãos e também pode haver o comprometimento da fertilidade da mulher. Aos 20 anos, muitas vezes a endometriose talvez não tivesse comprometido essa fertilidade, ao passo que aos 30 essa doença pode já ter comprometido. E se 10 anos é o tempo em média que a gente demora para realizar esse diagnóstico, talvez a gente não esteja falando o bastante sobre a endometriose. Então, esse é o objetivo desse canal, trazer cada vez mais luz sobre essa doença.